Eu tenho uma pergunta. Tô aqui na Ancine, vocês aprovaram o filme, não sei se vocês, o produtor, talvez executivo, em janeiro de 2018, tiveram a primeira liberação de fevereiro de 2019, que iam captar quase 7 milhões, captaram 1.150.000. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a rapidez, né, de você conseguir fazer um filme em tão pouco tempo. Isso é incomum no Brasil. Pelo menos das vezes que eu acompanhei a Ancine. Não muito, na verdade a Ancine tem mudado bastante, assim, ela tem sido muito, assim, não está acontecendo isso agora nesse momento, mas até no passado ela tem sido bastante ágil, e eu acho que uma das grandes conquistas da classe foi exatamente fazer com que a agilidade tivesse dentro de uma estrutura que parecia tão burocrática, mas que foi melhorando a cada ano, assim. E a outra em relação ao valor, porque vocês queriam captar 7 milhões, conseguiram fazer com 1 milhão, e como vocês veem essa questão da Ancine, porque é muito polêmica, né? Por um lado você tem filmes, talvez, principalmente comédia brasileira, que tem grandes bilheterias e não precisariam desse dinheiro, e às vezes alguns filmes que você precisa fomentar um público. Então eu queria também... Eu acho que esse debate é um debate que me interessa muito, assim, eu acho que a gente tem se falado muito, né, do subsídio público ao cinema, do subsídio público à cultura, e eu tenho visto tão pouca gente falando do subsídio público à agricultura, sim, à indústria. Então eu acho que o subsídio público ele é absolutamente necessário se você quiser criar algum tipo de reserva de mercado, né? Você vê qualquer indústria, não só a indústria cultural, mas qualquer outra indústria, na verdade, em países que você tem uma força política forte, assim, que são países que tem uma posição econômica importante. Eu acho que o subsídio ele é absolutamente necessário para você poder um pouco, né, encarar uma concorrência internacional. Então, eu acho que no cinema o que tem acontecido é que exatamente esses filmes existem, tantos filmes, né, que são os filmes que se chama de grande público, quanto os filmes menores. Eu acho que o que o subsídio público permite é uma diversidade da produção cultural, que eu acho que é uma das grandes marcas da cultura brasileira, assim. Então, eu acho que eu responderia essa questão falando disso, assim. Eu acho que a gente, de fato, quer ter um produto nacional de qualidade, independente de que produto é esse, é muito importante que a gente tenha uma participação do governo, né, no sentido do subsídio para que esse... Vocês conseguiram fazer com 1 milhão? Ou... Não, a gente captou mais do que isso, assim, com outras fontes de captação, e o orçamento do filme provavelmente foi de mais ou menos 5 milhões. 5 milhões e financiamento público, ou teve também parceiros privados? Tiveram parceiros privados também. E o filme também é uma coprodução com a Alemanha, então parte desse orçamento, 20% do orçamento, ele vem da Alemanha. A questão, assim, econômica, eu sou economista, tá aí, eu tento falar de economia e economia da cultura é uma área super importante, ainda mais num país como o Brasil, mas a questão econômica, por exemplo, o modelo americano não tem muito incentivo, tem na agricultura, mas não tem no cinema. Exato. Mas o que às vezes é perigoso é a empresa falar o seguinte: olha, se eu tenho isso de graça, para que eu vou pagar? Então, aí é a opinião do Sami, sou a favor de métricas para tudo. Eu tenho a impressão que muitos filmes captam, mas retornam pouco. O cinema ainda é caro no Brasil, tem uma questão maior que depois a gente pode entrar talvez em outro dia. Carteira de estudante é uma falsa impressão que você paga meia, porque o preço é o dobro. Então, às vezes, não chega ao filme. Então, essas métricas. Eu acho complicado a gente falar de métrica dentro da produção cultural, assim. Eu acho que, na verdade, por exemplo, eu faço cinema há 25 anos, o meu primeiro filme foi um filme que levou muito tempo para ser feito, foi muito difícil de captar, exatamente porque ele tinha elementos que todo mundo falava que ninguém ia ver. Então, meu primeiro filme chama-se Madame Satã, ele tem um personagem negro, ele tem um personagem LGBT, ele tem um personagem, um filme de época e tal, e eu acho que a métrica, eu passei 8 anos ouvindo que nunca ia dar certo, porque ninguém queria ver aquilo, entende? E foi muito curioso naquela época, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. O filme ele basicamente foi feito com financiamento internacional, porque dentro do Brasil era muito difícil a gente tentar convencer que a métrica ia fechar. Então, eu acho que essa métrica dentro do cinema, pro bem e pro mal, acho que ela é muito difícil de se mesurar tão precisamente, entende? Eu acho que tem um certo nível de risco e do incomensurável, que é muito importante a gente ter em mente também quando a gente pensa na produção, especificamente de um filme que mistura muita, né, é uma produção absolutamente industrial e tem um elemento do não saber, assim, que eu acho que é difícil da gente conseguir mesurar. Peraí, só um pouquinho, então, deixa eu pegar uma carona no assunto que o Sami suscita aqui na pergunta, que é o seguinte: a gente vê que esse governo, ele faz movimentos no sentido de criar, através
através de um entendimento próprio, né, que ele tem alguma, digamos, resistência a esse modelo vigente através das leis de incentivo e de fomento, para citar a polêmica Rouanet, tal, que vem, né, sempre à baila quando falamos sobre isso. Mas eu acho também, eu penso que o filme ele tem que dar resultado, e o governo, a minha visão, tem a incumbência e a responsabilidade, assim como você citou, prover subsídios para outros setores, para a arte também. Porque um povo, eu sempre toco nesse ponto, a arte, a expressão artística é a alma do povo. Tudo bem que a gente não vive sem comida, mas a gente alimenta a nossa alma através das expressões artísticas. Esse governo, por exemplo, a partir do Bolsonaro assumindo, dentro da SECOM, né, das novas políticas da SECOM, e tem dentro da SECOM um departamento específico para promover produtos brasileiros fora, que é a Apex. O Sami pode me dar detalhes sobre isso, inclusive. Houve uma mudança total na política e na filosofia de divulgar esses produtos fora do Brasil. Então, quer dizer, um governo que vem e fala, olha, questiona isso daí, vocês vão ter que se resolver sozinho, não vou ficar anunciando também. Quer dizer, isso denota um estilo de governar e uma política nada afeita ao alimento da alma, que é a expressão artística. Poxa, esse embate infantil gerado pelo diretor da Funarte acerca da Fernanda Montenegro, quer dizer, mostra um estilo e uma característica de um governo que não está muito preocupado em alimentar a alma da população e alimentar e reforçar essa identidade. Existe uma guerra estabelecida, você que é do meio, Karim, você percebe isso, e como o meio vai agir diante desse ambiente, digamos, inóspito, para usar uma expressão. Olha, eu acho que é muito bonito o que você falou, assim, porque eu acho que é curioso. Eu estava ontem na Mostra de São Paulo e tinha um logo do governo que eu acho que chama Pátria Amada. Como é que tem escrito? Pátria Amada Brasil, né? É antipatriótico o que está sendo feito. É minimamente antipatriótico, entendeu? Porque por que vilanizar a cultura? É um negócio que eu não entendo, assim, na verdade. Por que não apoiar a Apex, entendeu? E é curioso porque você tem um logo que fala que o Brasil é pátria acima de tudo, e você tem atitudes que são antipatrióticas. Eu acho que não existe embate. Eu acho que o que é muito perigoso que a gente está vivendo hoje, assim, não dá para dar atenção a um presidente da Funarte que fala o que fala da Fernanda. É desprezível isso. Acho que a gente nem precisava falar disso, entendeu? Porque é no mínimo um ato de alguém que sofre de algum problema patológico, assim, tem questões psiquiátricas ali, então acho que não tem que levar muito a sério. O que eu acho que era muito importante a gente falar de cultura hoje, que é o que eu acho que a gente tem que lembrar do que nos une, não do que nos separa, entende? Quer dizer, a gente não pode falar que o carnaval é algo que não é brasileiro, é uma loucura. A gente não pode falar que a alegria é algo que não é brasileiro. Fernanda Montenegro nos une. Fernanda Montenegro nos une. Então eu acho que a gente tem que... eu acho que se criou um ambiente político ideológico onde existe eternamente um fla-flu, que eu acho que privilegia quem está no poder, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado e da gente falar que é o seguinte, a gente resiste com o que a gente faz, a gente resiste com esse filme, a gente resiste com o carnaval, o maior carnaval popular do Brasil, provavelmente que vai ser em São Paulo. Quer dizer, eu acho que existem, né? A gente resiste com o verão sem censura, a gente resiste com o trabalho da gente, e eu acho que é uma pena que a gente esteja sendo finalizado, porque assim, de vilão aqui não existe ninguém. E eu acho que é curioso isso, eu fico realmente me perguntando como é que um governo que tem uma logomarca como essa, que faz coisas constantemente que são contrárias a isso. Então, eu acho que é um pouco um trabalho que o próprio governo deveria se perguntar, assim, por que estamos agindo assim? A gente está agindo com muita coerência, eu acho, mas eu acho que é muito importante a gente acabar com esse espírito de não diálogo, assim, quando eu falo que a gente tem que pensar no que nos une, a gente tem que pensar porque nos une, porque, né, o planeta está derretendo, entende? E a gente está aqui num debate que eu acho que é pouco produtivo.